antiguidade, o que é que acontecia quando um marido morria? Bom, quando o marido morria, entre os judeus, dois povos tinham essa tradição, os judeus e os citas. Os citas eram um povo muito antigo, que habitou aquela região da Crimeia Soviética, a região do Cáucaso, né? Onde fica hoje o Baluquistão, aquela região. Daí a palavra citado, que era um povo muito culto. Não, vou citar... e aí? Então é o seguinte, entre os judeus, por exemplo, quando morria um judeu, morria um indivíduo, o irmão dele, que tinha que ser solteiro, claro, ou viúvo, tinha que casar com a mulher dele. Não precisava ser solteiro ou chamado, viúvo, porque... exatamente. Entre os judeus havia a prática da monogamia, né? É o chamado o voto de levirato. Então, ele tinha que casar com a mulher do seu irmão. Independente do gosto dele, se ela fosse bonitinha ou não, independente do gosto dele. Se fosse um dragão, tinha que casar. E o primeiro filho que nascesse, tinha que botar o nome do finado, que era para perpetuar o nome do indivíduo. Exatamente. Perfeito. E se o irmão se recusasse, o que acontecia? Bom, quando o indivíduo se recusava, então ela levava o indivíduo à presença do sacerdote e dizia, olha, ele não quer casar comigo, ele se recusou a ter-me como mulher, né? E o que acontecia? Então, ele dizia... Então, o ritual consistia da seguinte maneira. Ela tirava a chinela do pé, esfregava na cara dele e depois cuspia na cara dele. Aí, a partir daquele dia, aquele homem passava a ser chamado em Israel o descalçado. Onde passava o pessoal, o descalçado, igual descalçado. Virava motivo de chacota, de gozação, né? Mas pelo menos não tinha que dar uma tamancada nos órgãos genitais. Agora vamos para os citas. Entre os citas era diferente. Quando a mulher era recusada por um indivíduo, isso era um traje, era até uma espécie de insulto, João. Claro. Então o indivíduo era levado à presença do sacerdote também, do cita, e lá o sacerdote mandava ele descer as calças, né? Descer as calças. Abria as pernas e com duas paetinhas, uma espécie de duas, né, de madeira, um negócio tal, abria as pernas, aí fazia, aí pronto, estourava tudo, entendeu? Nos testículos. Nos testículos, então estourava tudo, e a partir daquele dia, entre os citas... Quem era o encarregado de fazer isso? O sacerdote. É verdade. Aliás, eu soube de um sacerdote cita que perguntaram a ele, quando ele demonstrou que pegava, botava o testículo e pá, perguntaram para ele, mas e não dói? Ele falou... Se você tiver o cuidado de não deixar os dedos entre os... Não dói rigorosamente nada. Então, João, esse indivíduo, depois que era estourado os testículos... Desmaiava. Depois que ele... onde ele passava, o pessoal dizia assim, ó, o mutilado, onde vai o mutilado? O mutilado? O mutilado. Então, ele não tinha mais nenhum crédito perante as mulheres, era um homem totalmente desacreditado. Preconceito. Puro preconceito. Você falando nisso, você já viu como é que em certas regiões castram o touro na fazenda, não? Já vi. Lá no Nordeste eu conheço. Meu pai capava muito touro. Não, mas capar botar os testículos delicadamente no cepo e pegar um... Daquele jeito, eu assisti. Pegar um martelão... Meu pai fazia isso, meu saudoso pai fazia isso. Eu assisti isso uma vez numa fazenda, é terrível, porque coloca aquilo ali, pega um martelo não, como é que chama? Marreta, a marreta, né? Batia, é uma coisa terrível. Pá! E o touro, coitadinho, ele nem ele faz só assim, ó. Desmaia e corre uma lágrima. Ele não tem negócio de ai, não, nada. É uma coisa tão terrível, né? Que as grandes dores são mudas, né? Ele só faz assim. Terrível. Eu acho que o seu saudoso pai, seu bondoso pai que está no céu, o seu Orlando, que morou na Paraíba, né? Era da Paraíba. Eu acho que o seu pai conhecia esse episódio lá na Paraíba, com certeza. Qual episódio? A passação do touro. Conheci, mas eu vi isso em fazenda, eu vi na fazenda da minha madrinha, aqui no estado do Rio. É uma coisa terrível. Mas vamos voltar lá para a antiguidade, tá? Mais uma pergunta ainda aqui, que é o seguinte, vamos falar das oferendas a Deus. Oferenda a Deus. Em Israel, que características tinha que ter um animal que fosse oferecido a Deus? Exatamente. Tinha que ser puro, tinha que ser... Puro? Não podia ter mácula, não podia ter mancha, tinha que ser de uma cor perfeita. Pensei que era puro no sentido espiritual. Então não podia. Tinha que ser um animal perfeito, sem ser mutilado. Agora, tem um detalhe, né, Ju? Por exemplo, o animal só era levado ao holocausto, só era sacrificado a Deus, se ele tivesse um órgão genital. Não podia ser muito grande nem muito pequeno, tinha que ser mediano. Standard. Pois é.
Então, por exemplo, se tivesse Bira, você se salvava dessa, hein? Tranquilo. Se tivesse, digamos assim, né, uma manjuba muito grande, não podia. Se fosse uma manjubazinha pequena, também não podia. Tinha que ser um órgão genital mediano. O sacerdote media, ele media o órgão genital. Quer dizer que, por exemplo, o jumento nunca era oferecido... Não, o jumento era condenado pelas leis judaicas, não podia. Por que será que o jumento era condenado? Porque... Porque o sacerdote, ele media, você sabe que... Pera, eu vou continuar, porque isso aqui é papo para mais de um bloco. William, chama aí a nossa vinheta, que eu vou continuar aqui falando do jumento com o Jeová Mendes. Vamos lá.